está vivendo um momento do mercado que ele é muito propício para a construção de marca. Eu acho que a gente nunca teve um terreno tão fértil para isso, porque hoje a gente tem muitas marcas. Parece que a gente entra assim nas redes sociais e é aquela coisa, todo mundo tá bombardeando de conteúdo, é anúncio, é criador de conteúdo, influenciador lançando novas marcas. Então, a gente tem uma grande exaustão nessa decisão do consumidor. Então, são muitos produtos, muitos anúncios, muitos serviços. E a gente precisa, de alguma forma, entender como a gente vai se colocar como empresa nesse cenário de uma maneira que a gente tenha uma vantagem. É sobre sair um pouco dessa coisa da operação do dia a dia, de apagar incêndio e começar a pensar, cara, pra onde é que eu tô indo? Qual percepção que eu tô gerando no meu cliente? Será que as pessoas estão entendendo realmente o meu diferencial perante o meu concorrente? Será que eu tô conseguindo expressar muito bem a minha história? Ou será que eu tô fazendo comunicações aleatórias que estão chegando pro público de maneira totalmente confusa ali e criando ruído, né? Eu vejo que é bem importante o pequeno e o médio, assim, entender o seu momento. Hoje, através da informação, a gente consegue ver muitas marcas, muitas referências. Mas muitas vezes a gente nem sabe se o que a galera tá fazendo realmente está gerando resultado. Então, entender o momento atual do teu negócio e da tua marca, com os recursos que tu tem e fazer uma analogia. Cara, eu tenho só esse tanto aqui. O que eu consigo fazer de diferente com os recursos que eu tenho? Será que ao invés de eu lançar 10 produtos, eu não posso lançar 2 e fazer uma narrativa e fazer uma boa estratégia para vender esses 2 produtos? Hoje, o que eu vejo muito é a galera querendo fazer muita coisa e ao mesmo tempo não tá fazendo nada. Então eu sou muito do menos é mais, principalmente quando a gente tem recursos limitados, quando a gente tem pouca grana. Olha para a razão que tu criou esse negócio. Olha para ti como fundador também, porque quando tu é um negócio pequeno, cara, a chance que tu vai atingir pessoas que são parecidas contigo no início é muito grande. Já que vai atingir pessoas que eu penso sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre esse produto. Como é que eu consigo imprimir melhor essa visão em cada um dos pontos, em tudo que eu tô fazendo, para eu atrair pessoas que vão pensar parecido comigo? Porque a micro pensam parecido, que tem comportamentos similares, que acreditam nas mesmas coisas, que levantam as mesmas bandeiras. Então, a gente precisa entender primeiro isso, para depois conseguir explicar. Então, eu vejo branding também essas duas grandes fases. Nike, Apple, Starbucks e Nubank. Elas vendem tênis, celular, café e conta digital. Mas o que elas entregam é muito mais do que isso. É sentido, pertencimento e desejo. Enquanto isso, muitos pequenos negócios seguem acreditando que branding é sobre ter um logo bonito e um feed harmônico. E spoiler, não é isso. Branding é uma estratégia de crescimento. É entender o que faz a sua marca tornar inesquecível, desejada e compartilhável. E esse compartilhamento pode ser o primeiro passo para você deixar de brigar por preço e começar a construir valor real dentro do seu negócio. No episódio de hoje, a gente vai colocar grandes marcas frente a frente e extrair para você, pequeno empresário, o que faz a diferença no branding. Eu sou o Felipe Atab e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul que ajuda donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Bora pro episódio. Estamos aqui hoje com dois grandes nomes do empreendedorismo e do branding brasileiro. Eu estou aqui com o Adão Pedrolo, fundador e CEO da WeOwners, estrategista de negócios digitais, especialista em branding estratégico e desenvolvimento de marcas com propósito. Bem-vindo, Adão. Muito obrigado. E eu estou aqui com a Jade Lanzoni, owner e cofundadora também da WeOwners, estrategista de marcas, diretora criativa, especialista em construção de posicionamento e aceleração de negócios. Bem-vinda também. Obrigada. Esse papo vai ser incrível. Vai ser ótimo mesmo. Aqui, na verdade, essa frasezinha introdutória não conta um pouco da história de vocês, né? Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho mais, porque vocês empreendem junto e contassem um pouco de como foi essa jornada, como vocês se conheceram, como é que foi fundar o negócio e essa jornada como um todo. Perfeito. Boa. Vou começar primeiras damas, né? Claro, com certeza. Bom, na verdade, assim, a minha história, pelo menos, ela não tem nada a ver com o empreendedorismo, assim, no início dela. Mais ou menos assim, eu saí do ensino médio e o meu desejo era ser advogada. Então, nada a ver com o que eu faço hoje. Comecei a faculdade de Direito no 3º semestre e eu vi que, cara, não queria ser advogada, não queria ser defensora, não queria ser juíza, não queria seguir esse caminho. E aí eu fui começar a buscar alternativas, assim, o que eu poderia fazer que saísse do caminho tradicional também. Isso foi mais ou menos 2018, eu tinha 18 anos. E aí eu encontrei, assim, o marketing digital, de forma totalmente, assim, fazendo pesquisas no Google. E aí ali eu vi que existia um negócio, assim, do pessoal que estava começando a empreender com a internet. E eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ter rede social, assim. Então, desde as primeiras redes sociais eu sempre gostei muito, mas nunca ativei muito o meu lado criativo, esse lado comunicativo para a carreira, digamos assim, né?
E aí, nesse período, eu tinha algumas amigas, assim, que estavam começando a sua carreira profissional e elas precisavam de fazer algumas coisas, assim, currículo, algumas coisas de orçamento, e eu sempre fui também aquela pessoa que fazia as apresentações em PDF da faculdade, do colégio, né? Então, isso eu também comecei a ver que eu tinha uma habilidade criativa interessante, comecei a fazer esses trabalhos, né? Não cobrando das amigas. E aí, nessa época, foi quando a gente estava começando a ficar junto, e tanto ele como as minhas amigas falavam assim, cara, tu tem que criar um perfil e começar a compartilhar essas coisas que tu faz. Porque isso aí vai atrair pessoas, vai ser legal, de repente tu vai conseguir, né, uma grana com isso. Eu pensei, vou fazer isso então. E criei um perfil, que era Design by Jade no início, e depois é o perfil que eu uso até hoje. Mas aí eu comecei a produzir conteúdo, mostrar alguns trabalhos que eu fazia, e o pessoal começou a se interessar, e ali eu vi uma oportunidade de monetizar. Comecei a ver que, realmente, esse negócio de empreender com a internet dá certo. Eu lembro que, assim, no meu último mês, assim, em dezembro, último mês do ano, eu fiz R$8 mil. Caramba. Assim, empreendendo no digital ali sozinha, só eu e o computador. E aquilo pra mim foi um estralo, assim, de que, cara, realmente, quanto tempo eu vou levar na carreira de advogada, assim, pra eu conseguir ter ganhar esse salário? E aí, ali pra mim, foi o pontapé de realmente, cara, Isso foi em 2018? Isso foi em 2018, né? Então, era o momento que o pessoal usava ainda a rede social pra compartilhar foto do cachorro e do final de semana. E eu já estava ali entendendo aquilo como negócio. Aí, de 2018 até 2020, eu fui entendendo essa mecânica. Mas essa monetização veio assim, das redes sociais mesmo. As pessoas te mandavam mensagem na rede social, você trabalha, então você mandava um orçamento. O orçamento, no início, eu fazia mais, assim, trabalhos pontuais de logotipo, coisas assim, identidade certificado, visual. Depois que eu fui começando a migrar para a identidade visual, então eu fazia logo pontual, assim, o pessoal chegava, eu quero fazer um logo para minha empresa. Eu fazia, cobrava um valor bem, bem pequeno, assim, porque eu não sabia muito bem. E aí depois eu comecei a fazer alguns cursos. Quanto tu cobrou? Qual foi o primeiro ticket? O meu primeiro ticket que eu cobrei pra fazer um logo foi R$80. E eu ainda perguntei pro meu pai, pai, quanto é que eu posso cobrar e tal? Ele falou, cobra uns R$80 aí. Como a gente falava lá no Sul, uns 80 pila. Cobra uns 80 pila. E aí, só que eu fui entendendo que aquilo tinha um valor de mercado maior, porque eu fiz os primeiros trabalhos, o pessoal comprava o logo, comprava cartão de visita, comprava mais coisa, e comecei a pensar, acho que isso aqui tá muito barato. E aí eu lembro que, assim, cada cliente eu ia aumentando o preço pra eu ver até quanto eu podia cobrar para fazer aquilo, né? Eu fui aumentando 500, 600 mil reais, e eu comecei a pensar, realmente tem um negócio aqui. Aí eu comecei a estudar mais, fazer alguns cursos para aprender realmente identidade visual, construir um universo visual para as marcas. E foi aí também que eu fui começando a entrar no mundo do branding, né? Então eu comecei a ver que, cara, realmente não é só o logo, não é só a identidade visual, assim. Para as marcas chegarem no lugar que elas estão, existe uma estratégia por trás, existe algo maior, assim, de pensar posicionamento, de pensar público, de ter esse olhar mais 360 mesmo. Mas aí também, nesse período ali, mais ou menos 2020, eu tava com uma carteira de clientes bem legal e o meu perfil tava crescendo muito nas redes sociais porque eu sempre fui bem creator, sempre criei muito conteúdo sobre o que eu fazia, mostrava o meu trabalho. E aí, em 2020, a gente lançou o primeiro curso. Na verdade, assim, mais ou menos em 2019, ele chegou pra mim, assim, a gente tava numa praça, e ele era vendedor, né? Só pra trazer um pouquinho do Adão, né? Eu tive uma realidade um pouco bem diferente da Jade. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, sendo estoquista em shopping. Então, eu peguei bem a realidade, acho que da maioria dos brasileiros, aquele que tem que começar a trabalhar mais cedo. Virei o homem da casa também mais jovem. E aí, dentro dessa jornada, nesse mês que ela ganhou os R$8 mil, eu já estava de subgerente de uma loja e eu ganhei R$1.500. E eu era o primeiro Vocês têm a mesma idade? Eu tenho 26 e ela 25, então bem semelhante. E aí eu ganhei R$1.500 e eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E aí eu peguei e falei assim, cara, já era, não, eu vou tentar outra coisa. Na época eu não tinha nem celular, eu falava com ela pelo celular da minha mãe, então eu era totalmente desligado do meio digital. E ela já estava começando a ter esses resultados. Então, era tão do off que a gente imprimiu alguns cartões e eu levava lá para a loja e eu dava para distribuir para as pessoas. Que é o serviço de design e tal, eu tenho aqui minha namorada, faz design. E aí, dentro dessa realidade, eu pedi demissão desse meu trabalho. E, cara, eu tinha 4 meses de seguro e um sonho. E responsabilidade em casa. Então, para minha mãe ali também, como o cara tá saindo de algo que é certo e indo para algo que não tinha... Mas se vocês estivessem no conforto também, a gente fala muito em empreendedorismo, que a escassez leva a oportunidade. Exato. Né? Porque quando você não tem a escassez, você tá lá, de berço silente, tranquilo. Por que você vai sair do teu emprego que tá confortável para fazer alguma outra coisa? Você tem que tirar ali do zero, né? Exato. E aí foi dentro dessa jornada que eu comprei um computador e um celular usado e fui pesquisar como ganhar dinheiro na internet.
E aí, 2019. E aí eu aprendi muita habilidade de mídia paga, de tráfego pago. E até falo hoje, galera, tem muito mais acesso do que tinha em 2019. Hoje, quem Você não... aprendeu onde? Como, assim? Foi no YouTube? YouTube. Botei a bunda na cadeira e ficava de 10 a 12 horas olhando o treinamento. E a minha maior dor é que eu não tinha o cartão de crédito para testar tudo que eu estava aprendendo. Caramba. Então eu tinha que pedir emprestado para ela. E o que eu ia vender através do anúncio? A gente começou a vender serviço de design através dos anúncios. Então eu aprendi a fazer... Os 8 mil iniciais não tinham anúncio. Não tinha. Era a base mesmo do Instagram. Era a base. Eu fui encarnada, assim, tipo assim, vou tentar fechar o máximo possível pra ver quanto eu consigo faturar, qual que é o máximo que eu consigo. Exato. E aí eu fechei vários, assim, Exato. e aí chegou nesse número. Aí dentro dessas habilidades eu aprendi a criar loja online na Shopify. Então foi a primeira habilidade que eu desenvolvi. E eu tava numa roda de amigo, e aí chegou um cara e falou assim, cara, tô vendendo um e-book de como viajar pra Irlanda. O cara nunca tinha ido pra Irlanda, Só que eu nunca tá? fui pra Irlanda. Mas ele tava vendendo um e-book a R$47 na Hotmart. E eu ouvi aquilo e falei, cara, a Jade domina o design, já tem uma oportunidade, vou trazer isso pra ela. E aí foi esse primeiro pontapé de falar assim, Jade, descobri o que é uma plataforma de curso online. Pra mim, né, tipo, tu já ouviu falar em Hotmart? E eu, o que é isso, Hotmart? Tipo, nunca ouvi falar nisso. Exato. E aí, porra, tinha... O cara inicial era o Érico Rocha, então ele tinha muito o Telegram. A gente nunca entrou no curso dele, mas o que eu consumi gratuitamente dos conteúdos que ele disponibilizava, aprendi muito. Nossa, e, cara, é mão na massa. A gente pegava um dia assim, cara, vamos maratonar. A gente ficava 12 horas assistindo todos os vídeos que tinha de gatilho mental, a gente assistiu todos. Estratégia de lançamento. E aí... Tem um amigo meu que fala, quem quer mais, vence. Vocês querem mais. A gente queria, exato. E a gente queria mudar de vida. Óbvio, sempre tem aquele sonho do algo a mais, de mudar uma realidade. Porra, eu era da periferia de Canoas, no Rio Grande do Sul. A Jade já tinha uma estrutura diferente da minha. E eu precisava sair dali. Então, eu meio que hoje eu já furei a bolha da minha família. Eu já trouxe uma realidade diferente do que todo o ciclo familiar que eu tive. Que legal. Exatamente por eu ter trilhado uma jornada mais autodidata, de botar a cara e, cara, vamos fazer. E aí foi aí que a gente começou com um produto digital. Exato, então... em 2020 a gente lançou o primeiro infoproduto. Logo no nosso... Na verdade, assim, a gente pegou uma estratégia de lançar primeiro um e-book, e aí com o faturamento daquele e-book a gente ia investir em tráfego para lançar o nosso produto maior, que era um curso de Canva, que era focado, então eu peguei toda essa habilidade que eu tinha com design, e aí como foi mais ou menos a época da pandemia, muita gente começou a empreender na internet. E o pessoal tinha que aprender a fazer a identidade visual da própria marca, precisava aprender a fazer carrossel, nem tinha Reels ainda, eu acho, nessa época. Não tinha. Então o pessoal tinha que aprender a fazer os seus carrosséis, os seus posts para vender os seus produtos ou serviços. E aí a gente viu essa oportunidade, cara, por que a gente não cria um curso de Canva para ajudar as pessoas? Porque o Canva é a única plataforma de design hoje que ele é para não designers, né? Qualquer pessoa poderia saber usar. Vamos ensinar essa metodologia para as pessoas. Com um curso, vamos ajudar elas. Exato. E aí, cara, o primeiro lançamento que a gente já fez um 6 em 7. E aquilo pra gente foi, tipo, uma baita mudança. Pra quem tá nos escutando, o que é 6 em 7? 6 em 7 é quando tu faz 6 dígitos de faturamento em 7 dias. 100 mil reais em em 7 dias. Exato. E pra gente que era uma realidade assim, ele ganhava 1.500. O meu maior faturamento tinha sido esses 8 mil. Meu sonho era comprar um MacBook, consegui comprar um MacBook. Quando a gente viu aqueles 100 mil reais, a gente pensou, caraca, isso aqui investindo em tráfego também. Investindo em tráfego. Isso, a gente pegou essa grana que a gente fez do faturamento do e-book, e esse faturamento do e-book, ele pagou o nosso investimento em tráfego. Então a gente bolou ali uma estratégiazinha pra gente poder... Gerou desejo, né? Então o e-book faturou uns 40 mil reais, um e-book de 47 reais ali, fez uns 40k, e aí 2 meses depois a gente lançou o treinamento. E o mais doido que a gente via do treinamento de Canva é que as pessoas, elas não acreditavam que o trabalho que era feito era atrelado a essa ferramenta. Que era no Canva. Então eles tinham um preconceito, não, mas tu não faz isso no Canva. E eu trago também pra galera que a ferramenta ela é o meio. Independente. Você mexe também junto? Eu não mexo no Canva. Eu sou toda a parte de performance. Eu tocava tudo que era de ads, criativo, de copy, eu que fazia. Que e aí ela era expert. A gente fazia live mostrando pras pessoas, tipo, pegando um design do zero e criando todo no Canva pra mostrar que era criado no Canva. Que era criado no Canva. E a gente entregava mais gratuitamente do que... Óbvio que o produto ele tinha muito valor. Só que quando tu chegava já no produto, tu já tinha passado por uma jornada de muito conhecimento. Então a gente nunca se apegou a entregar conteúdo, a gerar resultado, a gerar valor para as pessoas que acompanhavam, né? Isso, E aí então de 2020 até 2022 a gente focou 100% nesse mercado de educação. Então a gente chegou a bater 7 mil alunos, foi Hotmart Black.
Só que a gente meio que cansou um pouco desse formato do infoproduto, porque tu fica dentro de uma rotina ali de fazer lançamento perpétuo, tem que sempre pensar em um novo produto, tem que estar produzindo muito conteúdo, fazendo muita coisa. E a gente sentia que a gente não tinha um negócio, porque era basicamente só eu e o Adão. Era um lifestyle, né? Era um lifestyle. E, cara, tu tinha produtos, sabe? Hoje o mercado de infoproduto, ele já é um mercado que quem amadurece consegue se enxergar como business. A gente não tinha esse amadurecimento, até porque a gente não tinha o know-how e o background no mundo dos negócios. Então a gente, nosso primeiro negócio foi vender curso na internet. Então, pra gente, era aquilo ali. Só que nesse momento a gente já começou a consumir mais o conteúdo do G4, a gente já tava, assim, começando a entender que, cara... Marcelo Germano também. A gente quer construir um negócio mesmo, a gente quer sentar nessas mesas de negócio, a gente quer conversar com o empresário, porque eu acho que isso é o que a gente vai conseguir ter mais, até longevidade naquilo que a gente faz. E nesse período também, muita gente entrava em contato com a gente pedindo serviço. Perguntando assim, cara, vocês não fazem projeto pra minha empresa? Eu quero reposicionar, quero fazer rebrand, eu tô criando uma marca do zero. E, assim, o meu sonho é que vocês façam a minha marca. Então, a gente recebia muito essa demanda. E aí, isso estava meio que se conectando com o nosso propósito, o nosso momento de vida, que era realmente também criar mais impacto, sabe? A gente queria entrar nos negócios e fazer a diferença, implementar a nossa visão pra entender se a gente estava... realmente certo daquilo que a gente estava fazendo. E aí, em dezembro de 2022, a gente encerrou todas as vendas dos produtos digitais que a gente tinha. Oferta, né? Como um bom Pegou o novembro e dezembro. Cara, a gente tinha muito brand, mas era bem comercial também. Sabe quando tu consegue equilibrar e alcançar e impactar bastante pessoas? Então, a gente parou em dezembro e a partir de janeiro era um sonho, que era criar o WeOwners. E para quem nunca tinha feito aquilo, por que o WeOwners? Até pegando o brand. O nome do porquê o WeOwners. Na verdade, assim, a gente sempre teve essa ideia de owner, né? Então, teve um dos produtos que a gente fez, que era o Brand Content, que era um produto de branding aplicado em produção de conteúdo. Exato. Porque, assim, a gente foi, durante esse período de 2020 a 2022, a gente foi escutando as necessidades do público, entendendo o que eles queriam, e foi criando produtos e soluções que iam ali ajudar eles. Então, nesse período de 2020 a 2022, a gente teve uma ascensão muito grande da produção de conteúdo digital. E como eu já produzia bastante conteúdo e conseguia implementar ali uma visão, tanto de posicionamento, de ter um tom de voz legal, de conseguir expressar uma criatividade ali, como também a gente tinha esse viés da performance de ter ele foi gestor de tráfego, então tinha muito esse viés também da gente conseguir alcançar muitas pessoas, o pessoal queria entender qual que era a nossa mecânica ali para produzir conteúdo e construir comunidade na internet. E aí a gente foi criando outros produtos relacionados à produção de conteúdo, e um desses produtos foi o Brand Content, que era um produto de branding atrelado à produção de conteúdo ali, como que a gente ia trazer esse brand no dia a dia, na comunicação ali no conteúdo. E a gente fez uma oferta onde a gente personalizou uma eco bag. E aí era a Brand Owner, a eco bag. Então aí esse nome ele já ficou marcado dentro do nosso pessoal, dia a dia. Cara, a gente fez uma oferta que era para 50 primeiros, pra tu ver como a gente já tinha essa visão. Pessoal, todo mundo estava fazendo infoproduto, tipo, vende o acesso. A gente já não, cara, vamos fazer alguma coisa física pra galera, vamos entregar alguma coisa pra dar com experiência. Mais essa visão de ser palpável, né? E aí a gente fez uma oferta para 50 primeiras, nossa, vendeu em 15 segundos, assim, foi muito rápido. 10 minutos já tinha já tinha passado. Sido, a 50. E aí o pessoal pegou muito, sabe? Vocês vão vender essa brand owner, eu quero a brand... Ninguém falava bolsa ou eco bag. Todo mundo falava, tipo, brand owner. E a gente, cara, esse nome é legal. E eu acho que a palavra owner, ele carrega um protagonismo, né? Carrega uma ideia de tu ser dono da tua própria história. Exato. E a gente ouve muito no mercado founder, co-founder. Então, existe isso e a gente queria trazer uma coisa desse protagonismo mesmo. E isso ficou, hoje é enraizado muito na cultura do nosso negócio. Então, todo mundo é owner. Então, a gente se comunica dessa forma. E tu ser um owner carrega todas as responsabilidades de um owner. Independente da posição que tu atua, tu é um owner, cara. Então, se o Adão e a Jade não estão presentes, todos são protagonistas. Não é só o Adão e a Jade. Isso virou uma filosofia que a gente implementa na cultura também. E até com clientes. A gente chama os clientes de owners e tal. E é engraçado porque tem alguns clientes que eles chamam a gente também. Eles vão falar, os owners vão vir aqui hoje, tá? Então é bem interessante. Mas uma coisa muito legal que vocês falaram é que o conteúdo foi o que deu o start na vida de vocês. Tanto o conteúdo do infoproduto, mas vocês falaram um negócio interessante também que a gente começou a ver o conteúdo das pessoas de rede de empresários, G4, Marcelo Germano e etc. E a gente quis se profissionalizar porque a gente estava vendo que a profissionalização era um caminho super legal. O conteúdo muda muito a vida, assim, do infoprodutor, do produtor, do empresário, do pequeno e médio empreendedor que está escutando a gente. Muita gente busca conteúdo. A gente está criando um podcast aqui do Fecha Conta justamente para isso. Para conseguir passar conhecimento e trazer as histórias reais para as pessoas entenderem o como eles fizeram para chegar dentro desse negócio. Porque esse como
pode dar um start na cabeça de alguém falando, caramba, vou tentar fazer o tráfego, vou pegar alguma coisa, vou criar um e-book, vou tentar trazer um infoproduto meu, e pode ser aplicado num restaurante. Pode ser, um restaurante vai criar um e-book de receitas dele, que ele pode vender por R$20 dentro da Hotmart e fazer um negócio bem feito. Você pode ter um conteúdo de criar uma rede de alguma coisa para conseguir escalar. Então, isso é super legal. E muito do que vocês falaram, que acho que é a base da conversa aqui hoje, do que a gente vai entender um pouquinho mais, é sobre construção de marca, né? Grandes marcas, pequenos negócios, como essas estratégias de marca podem fazer diferença dentro de um negócio. A primeira pergunta que eu queria trazer para vocês é, todo mundo ama a marca, eu e vocês também amamos, e todo mundo que está nos estudando ama, mas nem todo mundo consegue entender o que faz ela ser amada. Na visão de vocês, o que um pequeno e médio empresário precisa começar a pensar se ele quiser começar a vender um produto que tem uma marca muito forte? O que é essa marca? Como ele deveria construir isso? O que é a diferença de uma marca forte para uma marca fraca na experiência de vocês, que, enfim, tem hoje uma casa de construção de marcas, né, que é o We Owners? Total, eu acredito que assim, cara, hoje a gente está vivendo um momento do mercado que ele é muito propício para a construção de marca. Eu acho que a gente nunca teve um terreno tão fértil para isso, porque hoje a gente tem muitas marcas, hoje a gente vive uma certa, eu gosto de dizer, uma poluição de mídia, né? Parece que a gente entra assim nas redes sociais e é aquela coisa, todo mundo tá bombardeando de conteúdo, é anúncio, é criador de conteúdo, influenciador lançando novas marcas. Então, a gente tem uma grande exaustão nessa decisão do consumidor, então são muitos produtos, muitos anúncios, muitos serviços, e a gente precisa, de alguma forma, entender como a gente vai se colocar como empresa nesse cenário, de uma maneira que a gente tenha uma vantagem, de uma maneira que a gente consiga surfar essa onda desses novos comportamentos e a gente tenha ali um lugar onde as pessoas podem entender que ali existe confiança, que tem um bom produto, que elas podem confiar. Então, eu acredito que primeiro a gente tem que analisar isso, assim, o momento que o mercado vive. E o branding, ele parte muito da construção de identidade, né? Então, é sobre sair um pouco dessa coisa da operação do dia a dia, de apagar incêndio e começar a pensar, cara, para onde é que eu tô indo? Qual percepção que eu tô gerando no meu cliente? Como as pessoas estão percebendo a maneira como eu me coloco ali? Será que as pessoas estão entendendo realmente o meu diferencial perante o meu concorrente? Será que eu tô conseguindo expressar muito bem a minha história, contar muito bem a minha história? Ou será que eu tô fazendo comunicações aleatórias que estão chegando pro público de maneira totalmente confusa ali e criando ruído, né? E eu vejo que é bem importante o pequeno e o médio, assim, entender o seu momento. Hoje, através da informação, a gente consegue ver muitas marcas, muitas referências. Mas muitas vezes a gente nem sabe se o que a galera está fazendo realmente está gerando resultados. Então, entender o momento atual do teu negócio e da tua marca, com os recursos que tu tem, e fazer uma analogia. Cara, eu tenho só esse tanto aqui. O que eu consigo fazer de diferente com os recursos que eu tenho? Será que ao invés de eu lançar 10 produtos, eu não posso lançar 2 e fazer uma narrativa e fazer uma boa estratégia para vender esses 2 produtos? Porque hoje o que eu vejo muito é a galera querendo fazer muita coisa e ao mesmo tempo não está fazendo nada. Perfeito. Sabe? Então eu sou muito do menos é mais, principalmente quando a gente tem recursos limitados, quando a gente tem pouca grana, porque às vezes a gente está botando 80% do nosso investimento em mídia paga, por exemplo, e 20% em produção. Eu acredito que é o contrário, eu optaria por 80% produzir, mostrar o diferencial e 20% para alcançar pessoas. A questão da mídia é muito commodity, né? Exato. A pessoa pode pegar, subir um tráfego e fazer a diferenciação, mas na produção você consegue ter uma autoria muito melhor e criar uma diferenciação. Tem metodologia de construção de marca, né, de branding, porque para o pequeno e médio negócio, marca, comunicação e branding é o logo dele, no final das contas. Ele não vê muito mais do que, não, eu tenho um logo aqui no meu site, no meu Instagram, na minha stand, na minha loja em si, e ele não consegue enxergar qual é o benefício do restante do que ele poderia ter. Eu brinco que marca forte versus marca fraca, a diferença entre elas é se a sua marca deixasse de existir, o que a pessoa perde? O que o cliente perde? Sei lá, se a We Owners deixasse de existir hoje, será que os clientes da We Owners vão sentir falta da We Owners? Com certeza sim, porque teoricamente se vocês têm uma marca forte, não é só a autoria de vocês dois de terem criado, realmente o time como um todo tem. E em prestação de serviço é fácil da gente entender isso, porque você tangibiliza essa prestação de serviço nas pessoas e na marca. Mas quando você tem um supermercado na região, como é que você cria uma marca dentro desse supermercado? Porque as pessoas estão indo lá pelo ponto, simplesmente elas vão entrar e vai ter um ponto bem localizado na esquina, e o assortment de produto lá dentro é o arroz, o feijão, a Coca-Cola, e a promoção, a escola, a promoção e tudo mais. Muitas das vezes as pessoas não lembram nem o nome do supermercado da esquina. Como é que constrói marca dentro desse contexto? O que é marca dentro desse contexto para vocês?
Como é que vocês suporiam e ajudariam esse pequeno empresário? É muito essa questão de, assim, entender primeiro. Eu acho que a gente tem que partir do princípio que é uma coisa que o empresário normalmente não tem essa ciência, mas a estratégia de marca, ela parte primeiro da estratégia do negócio. Então, assim, qual que é a estratégia de negócio desse supermercado? Ele é um supermercado que ele é mais premium? Quais marcas que ele está oferecendo dentro do portfólio dele? Ele está oferecendo marcas que tem ali um valor agregado maior ou ele está oferecendo o arroz e feijão do dia a dia? Então, assim, a gente tem que olhar para o modelo de negócio, entender o público que ele está querendo atingir. Pô, é um São Marché ou é um Carrefour? Sabe, assim, para onde é que a gente está indo? Qual que é a nossa estratégia de negócio? A gente tem acesso a esses fornecedores que vão nos dar os melhores produtos, as melhores marcas para a gente poder oferecer, porque é isso que vai definir como a marca vai se posicionar. Se a gente tem produtos mais premium, a gente vai ter que ter um posicionamento de marca que ele vai ter que estar atrelado a alguns atributos ali de ser uma coisa mais sofisticada, ter um branding um pouco mais refinado. Se ele é um Carrefour, eu quero oferecer o dia a dia bem feito com preço baixo, eu tenho que entender qual que é o comportamento de compra do perfil classe D, classe C e entender como que eu vou criar uma narrativa para conversar com essa galera. Muitas vezes eu vou ter que criar ali uma identidade um pouco mais popular, eu vou ter que trazer uma visão um pouco mais que vai bater nos atributos que são importantes para esse público. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar mais estratégia de marca e estratégia de negócio como algo mais conjunto. Exato. E não como assim, esse é o meu ticket, esse é o meu produto e essa aqui é a minha marca, sabe? É uma coisa que ela precisa estar muito mais conectada. Exato. No dia a dia, né? E o como, que é interessante, esse empreendedor do mercado, roda uma pesquisa com quem está entrando todos os dias dentro do teu mercado. Vai escutar ele. O que é diferente para ele? O que é diferente? Preço, será que é o preço? Pô, eu posso ser uma marca atrelada a preço bom. Será que é variedade de marcas? Será que é produto? Busca, né? Então, eu acho que o na prática, assim, que é uma ferramenta, tu pode fazer isso manualmente, tu pode pegar e começar a conversar com as pessoas que estão entrando todos os dias ali dentro do estabelecimento. O que te fazem aqui, né? O que te motiva? Aqui ao invés de ir ali na esquina que tem um outro mercado. Então, exato. Escutar o cliente é muito importante também, porque a gente trabalha no brand, a gente trabalha muito com percepção, né? Então, para eu conseguir criar a percepção que eu desejo do meu cliente, primeiro eu tenho que entender qual a percepção que ele tem de mim hoje. Para que eu tenha um ponto de partida para eu, beleza, ele tá me enxergando assim, então o que eu tenho que ajustar de ruídos na minha comunicação para eu conseguir fazer com que ele me perceba da maneira como eu quero. Ser mais intencional, né? Ser mais intencional. Essa intencionalidade é legal, porque posicionamento é você saber o que você não vai fazer, porque 100%. Se você quer se posicionar de determinada forma, você está negligenciando todo o restante, mas é de maneira proposital e intencional. Exato. Eu vou me posicionar deste modo, mas para todos os outros eu não vou fazer tanto sentido, porque eu não estou me posicionando para eles. E tá tudo bem. O pequeno e médio, a dificuldade do pequeno e médio empresário é que ele vende um pão para pagar janta também. Sim, então, assim, ele não topa abrir mão de venda. No final, eu quero vender para todo mundo, desde que eu venda, tá tudo bem. Porque tem muito empreendedor por necessidade, não necessariamente empreendedor por empresário mesmo, que tá ali tocando. Esse empreendedor pequeno e médio, a marca para ele é um pouco distante da realidade dele, né? Ele simplesmente... É quase como se fosse um custo necessário para ele ter uma operação. Ele trata a marca dele como se fosse uma razão social do negócio dele. E é menos sobre a razão social lá do CNPJ e muito mais o que eu me posicione como diferencio. E a diferença, até uma pergunta interessante que eu queria trazer, a gente tem marcas muito bem construídas no mundo inteiro. Adidas, Nike, Apple, Samsung e várias outras que têm um contexto muito privilegiado de ter grandes investimentos. Ele consegue ter um investimento em comunicação muito grande. Por exemplo, se lançar uma loja da Nike na nossa região, provavelmente todo mundo vai saber, porque é uma marca muito forte, vai ter investimento em outdoor, em influenciadores, ativação em loja e tudo mais. E o pequeno empresário ele não tem todo esse investimento. Mas ele tem uma coisa que é muito diferente, que é a comunidade. Perfeito. Você tem uma lógica de microcomunidade. Assim, acho que o maior como de posicionamento para pequeno e médio empreendedor é ele entender que talvez a relevância não seja a mídia. Porque a mídia é commodity. Se você tem dinheiro, você vai ter mídia, todo mundo vai comprar e vai virar a guerra do bid, do Google e todo o restante. A diferença de verdade é a tua capacidade de construção da tua comunidade. Exato. E pode ser uma microcomunidade do bar, da região, pequenininho que está ali, que a microcomunidade mantém ele. Eu fui da Ambev durante muitos anos, 10 anos da minha vida, e eu visitei muitos estabelecimentos no Brasil inteiro, em diversos estados. Grande parte dos bares, de pequenos bares, existem pela microcomunidade. Da pessoa que está ali toda semana vendo jogo, ou todo dia se relacionando. E assim, o dono do bar tem 100 nomes de pessoas que estão ali. É tão confiança nessa microcomunidade que tem lá a caderneta. Eu ia falar, tem o caderninho. Um caderninho que ele deixa no fiado e faz determinadas coisas. Então, é um micro ecossistema
que naquela comunidade, se aquela marca deixa de existir, aquela Faz frase falta. que eu falei é faz falta. Faz falta. Então, assim, no final faz falta, mas a pessoa faz falta. Uhum. Não é certeza. só o estabelecimento, é o dono Não. que está ali por trás se É a relacionando. mensagem que o dono troca ideia com a galera ali também. Esse micromercado que você falou de fazer uma pesquisa, o dono com certeza está nesse micromercado na porta da Total. entrada. Total. Ele sabe até o nome dos principais clientes dele, ele chama pelo nome. Pelo nome. Então, assim, essa lógica de construção de marca em micro e pequenos negócios tem uma coisa que é muito parecida com a história de vocês. Uhum. Vocês foram pro digital e a Jade tinha a Design by Jade. Uhum. Exato, Jade? isso. Design by Jade. No negócio que não é digital, tem o Zé, que tá ali sentado. Tem uma mundo. gráfica. Que tem uma gráfica. Tá um que tem tempão. Então, assim, a construção de marca vem muito pela microcomunidade. Eu queria trazer essa provocação para vocês, porque você tem a lógica da Nike. Vamos pensar Nike lá, Just Do It, um slogan bonito, investimento em coisa. Você tem a lógica da Adidas, que é mais a lógica de construção de comunidades, né? A gente tem uma comunidade muito forte, até uma questão até de cultura urbana e tudo mais dentro da Nike. Nesse jogo de grandes marcas, o que você acha que ganha, o que você acha que vence dentro desse contexto mais dessas duas grandes marcas? De construção mais de comunidade ou construção mais midiática de grandes produtos, marcas e construção? Cara, eu acho que é quem sabe se adaptar melhor, assim. Se a gente olha pra Nike e Adidas, a gente sempre vê às vezes uma tá muito lá em cima, às vezes a outra tá muito lá embaixo. Então, eu acho que, assim, é entender muito bem o momento e saber se adaptar a esse momento de uma maneira que realmente tu vai conseguir captar as necessidades do teu consumidor naquele estágio, porque assim, hoje com a velocidade da informação, a gente estava discutindo até sobre essa questão da inteligência artificial, o comportamento do consumo, ele muda muito rápido, a gente tem produtos que hypam muito rápido, a gente teve agora o caso do Adidas Samba, foi um produto assim que hypou no mundo inteiro e assim, esgotava e ninguém achava em lugar nenhum. E no meio disso a Nike estava caindo um pouco, porque teve ali o Jordan e tal, que foi bombástico, mas depois a marca ficou ali um pouco estagnada. A gente tem agora essas novas marcas que estão entrando muito forte no mercado, né? A On, a Alô, outras marcas que elas entram nessa questão da microcomunidade, dos micro-nichos. Então, olha ali pra corrida. Pô, corrida tá bombando, vamos criar uma marca para quem corre. Então vai lá, a Oca, que ele é bem fã da Oca também. São marcas que olham para também... Pode ver que por mais que seja uma empresa ali, que claro, a On ainda não é do tamanho da Nike, mas, cara, tá pegando Mas incomoda, tá? público. Incomoda. Eu sou Cara, jogador hoje de as tênis, pessoas- eu gosto muito da On. Cara, hoje as pessoas... Beleza, eu tenho um tênis da Nike e um tênis da On. Muitas vezes, cara, qual que vai me deixar mais cool, mais descolado, mais diferente? Sim. Hoje em dia é o da On, cara. Porque o da Nike todo mundo já comprou nos últimos 50 anos, todo mundo já tava comprando Nike. Sim. Sabe? Então, eu vejo muito essas mudanças E de olha que comportamento. legal sobre a On, até da construção de comunidade. A comunidade da On veio pelo Roger Federer, Uhum. que foi um embaixador da marca, que é sócio da marca, que fez uma operação de mídia por Uhum. equity lá atrás. E assim, ele tinha um contrato com a Nike, o Roger. O contrato dele, ele quebrou o contrato milionário em dólar para virar sócio da marca On. E hoje a marca On é uma marca multibilionária em dólar e ele é sócio da marca e o valor que ele tem é muito maior. Então, essa lógica de construção de comunidade é foda, assim, porque na maioria das vezes a gente se pega querendo ir pro fácil. Eu tenho uma chart na internet que é muito legal, assim, tem uma fila e uma outra fila. Fila do tráfego pago. Vai ter um monte de gente simplesmente entrando nessa fila do tráfego pago e simplesmente pegando R$50, colocando no bid do Google, bid do Meta E sentado esperando, e jogando o jogo da atenção paga. Uhum. Que é o que vocês falaram. Existe uma fragmentação dessa atenção muito grande, todo mundo está tentando chamar a atenção no digital ou no mundo físico, na micro-região. Só que todo mundo está indo para o caminho fácil, que é, vou ter dinheiro, vou comprar essa atenção e vou deter essa atenção. Tá errado em fazer isso? Não tá errado em fazer isso. É uma forma de fazer e talvez seja a mais barata delas, porque você tem de alguma forma um investimento. Só que tem um outro caminho, que é a outra fila, que é CRM. CRM, tem muita gente que confunde CRM com uma plataforma de tecnologia. Eu vou criar uma plataforma de tecnologia maravilhosa, incrível, que eu vou olhar todos os meus clientes. CRM, ele é um conceito. Ele é um conceito de eu entender quem da minha base de usuários me consome mais e de maneira frequente, de maneira recente, e quanto valor eles estão deixando na minha microcomunidade dentro desse contexto. Um cliente, a gente tem essa análise, chama RFV, que você faz uma matriz de analisar a tua base como um todo. Normalmente, os clientes campeões, que representam ali 15%, 20% da tua base, eles são um Pareto perfeito. Eles representam quase 80% do teu faturamento como um todo. É mais fácil você construir uma marca para 20% dos seus clientes do que tentar construir uma marca por 100% e não conseguir chegar. Então,
o Zé, que tá ali na padaria dele, no supermercado dele, ou a Maria, que tá dentro da loja de roupa, ou qualquer outra coisa, ela tem esse Pareto perfeito dentro do contexto da necessidade dele. Se ela souber qual é a microcomunidade dela, que compra de maneira muito frequente, você consegue construir um negócio muito mais frutífero. E eu tenho dúvida nenhuma que aconteceu isso com vocês. Vocês tiveram 7 mil alunos dentro da comunidade de vocês. Provavelmente desses 7 mil alunos tinha gente muito mais profunda, que tinha uma interação muito mais frequente e que provavelmente virou cliente de vocês dentro da comunidade, dentro do próprio negócio como um todo. Então, você tem uma jornada muito mais frutífera que essa comunidade te diferencia muito dentro da construção de marca. Isso é construção de marca, no final das contas. Sim. Você tem a profundidade do que é a sua microcomunidade. Com certeza. Na briga da Adidas, da Nike, da ON, eu não sei quem vai ganhar o jogo, mas eu sei que o que vai ganhar o jogo, talvez hoje, seja a lógica de microcomunidade. Eu acredito muito nisso nessa também. forma. E isso da questão de CRM ser branding, né? Eu acredito que faz muito sentido. Porque quando a gente fala, e isso também é uma coisa que a gente pode quebrar aqui de pequenas e médias empresas, né? Porque até esse ponto que tu trouxe, o pessoal associa muito marca a algo que é de longo prazo, a algo que vai dar efetividade lá na frente, a reputação da marca ao longo do tempo. Mas não, na verdade, se a gente... eu tô fazendo as mesmas coisas, tá? Então, eu tenho que criar um negócio, eu já vou ter que fazer o script básico, eu vou ter que criar um perfil nas redes sociais, eu vou ter que produzir conteúdo, eu vou ter que fazer tudo isso, certo? Qual que é a lógica? Eu posso fazer tudo isso sem nenhum tipo de intencionalidade, sem nenhum foco em construção da minha microcomunidade, né? Então, eu tô falando para pessoas aleatórias, estou aqui fazendo ofertas, ou eu posso parar e pensar, cara, qual que é o target? Quem é que vai se conectar com essa proposta que eu estou trazendo para o mercado? Olha novamente para o produto, olha novamente para o negócio, olha para a razão que tu criou esse negócio, olha para ti como fundador também, porque quando tu é um negócio pequeno, cara, a chance... Que tu vai atingir pessoas que são parecidas contigo no início é muito grande. É muito Exato. Vai atingir pessoas que pensam igual tu, tá? O que eu penso sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre esse produto? Como é que eu consigo imprimir melhor essa visão em cada um desses pontos, em tudo que eu tô fazendo, para eu atrair pessoas que vão pensar parecido comigo? Porque a microcomunidade é isso. É atrair pessoas que pensam parecido, que têm comportamentos similares, que acreditam nas mesmas coisas, que levantam as mesmas bandeiras. Então, a gente precisa entender primeiro isso, para depois conseguir expressar. Então, eu vejo branding também nessas duas grandes fases, assim, que é primeiro definir, então é fazer essa reflexão interna e definir, de fato, não, eu quero conversar com essas pessoas, eu quero expressar esses atributos, eu quero me conectar com esse tipo de comportamento, e aí eu começo a expressar isso, começo a colocar isso para fora, e isso vai começando a gerar essa atratividade, né, em quem é parecido. Né? E o que eu acredito bastante, independente da geração do empresário, é ter uma veia da criatividade, ser um empresário criativo. Porque hoje, por mais que o teu negócio seja de bairro, cara, dá pra tu ser criativo. Dá pra tu ver o que tá todo mundo fazendo igual. Cara, o que eu consigo, sei lá, pintar o meu prédio de uma cor que vai chamar atenção. Vai chamar atenção. Eu já tô sendo diferente. E isso é independente da geração, até pelo acesso que a gente tem à informação hoje. Então isso a gente também, o perfil de cliente que a gente busca também atender, às vezes um cara que ele está enviesado nessas questões de fazer sempre a mesma coisa, que é o que dá o resultado, que é investir em mídia, comercial, aquela agressividade, mas a gente também desperta um pouco mais dessa visão criativa do empresário. Cara, tu pode rodar a tua mesma estrutura, só que se a gente comunicar uma vírgula diferente, o teu ROAS vai ser maior, o teu impacto vai ser diferente. Você tem uma experiência própria nisso com o copy, né? Provavelmente você tinha uma criatividade dentro do copy que performava muito melhor o anúncio para conversão do que necessariamente um outro mais padrão, institucionalzão. Exato. Tudo mais. A gente teve muito resultado com uma onda de criativo que a gente testou, que era os criativos em motion. Sim. Tipo, na época poucas pessoas faziam e a gente foi lá, falava poucas palavras, só que o que aparecia prendia muita atenção. E aí, a partir do momento que a pessoa viu o criativo e ia para a página era totalmente congruente com o criativo. Então, a jornada... Uma temática visual. Tudo uma campanha, uma visão, tipo, eu vou fazer o criativo nessa linha, então minha página vai ser dessa forma e todo o meu conteúdo orgânico de distribuição também vai estar levando para essa jornada completa, sabe? Né? Consistência. E até esse negócio do Zé e da Maria também é legal da gente trazer. Tem um case de um cliente nosso que é aqui de Guarulhos. E assim, quando a gente fala de branding também, cara, a gente sempre pensa, tipo, marca de varejo, né? Produto, embalagem, experiência, aquela coisa, né, bonitona. Mas não, na verdade, a construção de marca, ela serve para qualquer tipo de empresa, em qualquer segmento. Então, a gente atua com incorporadora, imobiliária, indústria. Enfim,
indústria, esse case aqui de Guarulhos é uma indústria, eles não têm nem Instagram, o negócio deles é totalmente offline, e a necessidade deles era o seguinte, cara, a gente tá num mercado cheio de gente tradicional, a gente tem 5 anos de mercado, só que a gente tá competindo com a galera que tem 50, 60, 70 anos de mercado, só que a galera parou no tempo e a gente quer ser a indústria moderna, a gente quer falar com... Por quê? Porque tá passando novas gerações na indústria, né? E tá vindo novos gestores jovens, e esses gestores jovens, eles não querem mais essa coisa do demodê, né? Aquele negócio que tá antigo. Então a gente veio reconstruindo toda a marca, assim, e foi muito incrível, assim, a maneira como eles estão sendo percebidos no mercado, e isso também faz com que a gente entenda que o branding, ele não é só sobre ter um feed bonito, um site legal, uma embalagem bonita, não. Lá a gente observou muito que o quê? Eles não sabiam nem como apresentar a empresa, não tinha um pitch pra eles. Tinha um playbook eles ali. não tinham... Eles são uma indústria que eles produzem muito parafusos, os caras vendem uns parafusos desse tamanho. Os clientes deles, WEG, Petrobras, eles têm a ArcelorMittal também, eles atendem gente grande. Sim. Cara, a gente quer trazer o DNA moderno pra indústria, vamos fazer isso. E aí é muito interessante porque hoje eles conseguem organizar melhor a maneira como eles se apresentam pro mercado, inclusive, por exemplo, num evento, que é o foco deles. Eles trabalham muito com eventos, têm um perfil ativo no LinkedIn. Então, assim, outros canais que a gente não associa a marca brand, porque fala de branding, é Instagram bonito, é feed legal. Sim. E aí a gente vê um case real de também como o branding ajuda até na parte comercial. Até em realmente organizar o pitch, organizar a proposta, entender como vai apresentar a história daquela empresa. Então, tudo isso também organiza. Esse negócio organiza. é super interessante, porque a gente confunde muito essa marca para o consumidor final, né, que a gente chama de B2C, para as marcas que são B2B, né, no final para outras empresas, esse business to business, business to consumer. As marcas, normalmente, que são B2B, que são as business to business, elas são mais representativas no Brasil do que as marcas B2C. Então, sei lá, tem 23 milhões de CNPJs no Brasil. Talvez 80% seja B2B, galera. Poucas são realmente B2C, que focam no consumidor e tudo mais. E nessa empresa em si, a marca provavelmente é o fundador. Porque o fundador, ele é a pessoa que tem todos os contatos, tem a rede de relacionamento. Todas as vendas dessa para VEG ou para outros provavelmente veio do relacionamento dele. Por isso que o Instagram não é relevante, porque teoricamente o site ou o Instagram, a VEG não vai estar ligando para isso, ela vai estar ligando para o indivíduo que está na frente dela, que está de alguma forma se relacionando e fazendo. E nesse contexto, a marca da empresa se mistura com a marca pessoa física da pessoa. Exato. Por isso que talvez a questão de LinkedIn talvez seja mais importante do executivo do que necessariamente só da empresa, porque só o institucionalzão da empresa, sem colocar a cara, ele vai ser diferente. E a gente acha que simplesmente a marca é a que vai estar aqui, simplesmente exposta e sem esse contexto. Então, uma das perguntas que eu ia trazer para vocês é, o tom de voz e a maneira de comunicação, que é o pitch e tudo mais, ele não necessariamente é o pitch só da marca. Ele é o pitch da empresa inteira. É a se cultura. for uma B2B, é a cultura da empresa que ela está vivendo ali e construindo. Como é que você acha que é o modelo certo de uma pequena e média empresa acertar esse tom de voz, ter clareza e confiança sem parecer amadora? Porque ela poderia fazer isso no chat GPT hoje, né? A pessoa simplesmente entraria, colocaria lá falando, cria o meu tom de voz, cria minha marca. Marca hoje em dia, o logo em si, ele entra numa AI da vida e tem 1000 exemplos lá. Como é que a gente ajuda esse pequeno e médio empresário que vocês estão muito acostumados a entender o que é o tom de voz ideal, o que é a marca ideal, para também não ser o demodê que é o padrão, né? No final, o que está aí na internet, criado por ChatGPT e tudo mais, é muito padronizado. Todo mundo tem acesso às mesmas coisas. Como é que você cria algo único dentro dessa construção de marca? Eu acho também que a primeira reflexão que a gente pode fazer para o pequeno e médio empreendedor é que ele entenda que, assim, por mais que ele não faça um esforço intencional e estratégico de construção de marca, ele já tem uma marca. Essa marca, é o momento que ela está no mercado e ela começa a ter contato com as pessoas, ela gera percepções. E essa percepção é a tua marca. Então, eu gosto de dizer que, assim, a percepção do negócio é a percepção da marca. A percepção do produto é a percepção da marca. Então, assim, a gente não separa quando a gente olha aqui para uma marca Nike, o que é negócio, o que é comunicação, o que é marca, o que é cultura. Marca. A gente olha para uma coisa e a gente tem uma percepção daquilo. Até porque o negócio ninguém vê, né? O negócio é da porta para dentro. Então, eu acho que esse já é um ponto importante de refletir. E eu acredito que essa questão do tom de voz, da linguagem, ela tem um papel, principalmente quando a gente olha para essa questão de, assim, qual que vai ser a personalidade da tua marca? Qual que é o momento que tu tá do teu negócio? Quais são os teus objetivos? Né? O meu objetivo é atingir uma nova camada de consumidor. Meu objetivo é fechar mais parcerias comerciais. Meu objetivo é aumentar
as minhas oportunidades de negócio. Pô, qual que é o meu objetivo? Quais são as impressões que eu preciso causar nas pessoas para que eu consiga atingir esses objetivos? Cara, como é que a pessoa tem que me enxergar? Perfeito. Tem que me enxergar como um cara que tem know-how sobre aquilo que eu tô falando. Então, pô, o meu tom de voz, ele tem que ser técnico. Pô, mas esse cara, ele tem que entender que eu não sou uma empresa demodê no mercado. Então, o meu tom de voz, ele tem que ser técnico, mas ele tem que ser moderno também. Ele tem que ser um tom de voz que ele fala a linguagem do mundo atual. Então, a partir do momento que a gente vai entendendo a maneira como a gente quer ser percebido, a gente vai atribuindo características para esse tom de voz. Porque a marca, ela é como uma pessoa. A gente pode enxergar a marca também como um indivíduo, né? Se essa marca fosse uma pessoa, como é que ela falaria? Se essa marca estivesse aqui. Se a Nike estivesse sentada nessa mesa, como é que ela falaria? Exato. Seria sério? Seria descontraído? Como é que ela falaria aqui com a gente? Pô, tenho certeza que se a Nike estivesse sentada aqui, ela ia incentivar a gente a fazer o que a gente fosse fazer. Ia trazer motivação, ia falar pra gente ir atrás do que a gente quer. Então, isso é o que gera esse tom de voz, né? Eu gosto de trazer muito o case de um cliente nosso, que é a Neres, de maquininha de barbear. Não sei se... Conheço. Já? Eu comprei já. Já comprou? Olha, então. A gente fez o rebranding A gente fez o rebranding deles e foi muito isso. Ele pegou um produto que era commodity. Tipo, ninguém tava... Mas a Neres tem um diferencial de produto grande, que é uma que você faz a barba e não se corta e tal. Sim. Pra determinadas áreas íntimas. Sim, ele pegou um produto, conseguiu um produto diferente, Sim. só que o que mais viralizou foi a maneira que ele comunicou o produto. A maneira é muito boa, tá? Eu comprei pela maneira da comunicação. Entendeu? Sensacional. É sensacional. Então, como que o cara foi fora da curva? Ele pensou, só que qual que era o desafio deles? Vendeu, só que a percepção que eles tinham de mercado antes do rebranding não era a ideal que eles gostariam. Então, tinha algumas limitações. Então, o Jeff, que é o fundador, que é meu parceiro também, meu brother, ele falou assim, cara, após o rebranding, eu senti algo que eu não sentia antes. Eu tenho confiança na minha marca. Que legal. E isso eleva o quê? Autoestima. Isso eleva o quê? As possibilidades de negócio que tu pode fazer e a valorização que tu tem. E pós-rebranding, eles de 1 milhão que eles faturaram no mês de outubro do ano passado 3 milhões. Que legal. Entendeu? Então, eles lançaram e a percepção do mercado só aceitou. Porque eles já tinham uma comunicação bacana, já geravam um desejo, e aí veio algo para dar a cereja do bolo. Porra, agora eles... tem mais credibilidade, se mostra como uma marca que realmente vai receber os produtos. Isso sabe? passa muito por essa transição de negócio, né? Por isso que a marca, ela tá muito conectada com o negócio. Então, assim, o negócio começou com vamos vender barbeadores para homens. Pra gente agora, 2024, a gente fez o rebranding dele. Ano passado. 2024, o nosso objetivo pros próximos 5 anos é se tornar a marca número 1 de barbeadores no Brasil. Pô, a visão mudou. A visão de futuro mudou, ou seja, a marca precisa tá atrelada a esse objetivo. Porque Mas o que será que foi o estalo para ele? Eu sei que ele é seu amigo e próximo, mas o que foi o estalo de falar, não, eu preciso procurar uma casa que gerencie uma marca de maneira mais profunda? As pessoas associavam muito a uma marca de barbeiros. E 90% dos clientes deles não eram da barbearia. Entendi. Então ainda tinha essa objeção de confiança. Muita tipo gente assim, perguntava se era real, se chegava os produtos. Então existia uma barreira de confiança ali. Porque a comunicação da marca inicialmente foi feita de uma maneira mais amadora, sabe? Não foi feito um trabalho estratégico de marca. Exato, Cara, é muito massa a história deles. Exato. Então, entrou porque assim, cara, a gente tem... Isso também é um ponto, né? Tem vendas boas, a gente tem clientes recorrentes, tá tudo certo. Mas a gente quer ser mais do que isso. Exato. E aí a gente vai ter que olhar pra marca. Porque a marca, ela vai... Ou ela pode resolver uma dor atual tua, que ela pode ser uma dor de margem baixa, ela pode ser uma dor de dificuldade de tu conseguir ter tração, aceitação com novos produtos. Ela pode ser de ticket alto. Isso é uma coisa interessante, que tipo de indicador, KPI, mostra que a tua marca não é tão forte? Eu acho que da Nery vocês falaram uma coisa interessante que é muita gente questionando as redes sociais e tudo mais. Que talvez o produto não... O que mostra que a tua marca não necessariamente é forte ou o que mostra que a tua marca é forte? O que vocês podem chegar? Cara, eu vou te dizer que eu sou muito simplista pra isso. Eu acho que assim, cara, tua marca tá performando, ela é boa. Não tá performando, não é. Porque tudo que tu faz, que são ações de comunicação, elas vão estar ali sendo uma expressão da tua marca. Tá. Então, assim, se teu engajamento tá baixo, a tua marca não tá conectando com o público. Se as pessoas têm resistência... Se o NPS tá baixo, recompra baixa, a experiência tá ruim. Recompra tá baixa, a experiência não tá legal. As pessoas não estão te indicando
Talvez tu não tá gerando uma boa experiência. Tu tá tendo uma dificuldade com linhas de produtos com valor mais agregado, valor mais alto, as pessoas não estão conseguindo te ver com uma marca com valor agregado bom. Então, assim, são vários indicadores que vão, indicadores de comunicação, indicadores de performance, indicadores de experiência do cliente, indicador de cultura. Pô, tá tendo muita rotatividade. Será que a tua cultura tá bem clara com as pessoas que estão aqui? Exato. Então, assim, a marca, a gente às vezes enxerga ela como algo que tá fora, visual. mas ela é total, ela respinga em todas as áreas da empresa. Exato. Sabe? O teu produto não tá tendo boa atração na gôndola do mercado. Cara, a galera tá sempre comprando outros produtos. Pô, tua embalagem tá legal? Tá atrativa para as pessoas? Preço, oferta, exato. tudo. Sabe? Então... Tu acostumou a tua audiência só na promoção? Só na promoção. Tem pessoas, tem empresas hoje que só vende com oferta. Se tu botar, talvez lançar um produto de um ticket mais elevado... Cara, tu tá buscando investidor, ninguém quer investir no teu projeto. Será que o que tu tá apresentando para as pessoas tem um potencial de ganhar escala no mercado? Porque o investidor vai olhar também para isso, para a comunidade, potencial de crescimento, potencial de escala, potencial de conexão, né, de expansão daquilo no curto, médio e longo prazo. Então, tudo são sinais, E né? trazendo esse case que a gente entrou aqui no assunto, eu vejo que para eles acessarem uma outra bolha de mercado, da maneira anterior, eles não iam conseguir passar a credibilidade que era necessária. Perfeito. Hoje eles estão gerando um tumulto no mercado. Hoje eu tive a experiência da compra, a máquina vem da China e tudo mais, é uma entrega quase direta. Eu tive problema na entrega, demorou muito tempo, mas depois chegou e deu tudo certo. Então, assim, tem uma questão operacional também. Eu acho que a Jade falou uma coisa muito interessante para quem está nos escutando de pequenos e médios, a marca, ela é intangível. Sim. É difícil de você tangibilizar a marca, mas a forma mais correta de você tangibilizar a marca são os KPIs. Recompra talvez seja o principal KPI de uma marca forte. As pessoas compraram e recompraram essa marca. Ah, mas eu não tenho recompra, eu sou um negócio que talvez não precise ser recomprado. Eu comprei uma vez o meu rebranding junto com vocês, eu não preciso refazer. Mas talvez seja um negócio de indicação. Perfeito. Indicação tem um produto que não necessariamente tem recompra, mas tem indicação. Você está sendo indicado, a pessoa que te fez está te indicando para outras pessoas. Você falou um dado interno super legal. A gente tem uma metodologia de marca que é até da Marcela Rezende, que é super legal, que fala muito sobre cultura. Marca vem da base da cultura. E cultura são as pessoas que estão dentro da tua equipe. Se você tem um turnover, que é o giro de funcionários muito grande dentro da tua empresa, você provavelmente tem uma cultura fraca e a possibilidade de ter uma marca forte é muito difícil. Exato. Porque no final das contas é de dentro para fora essa construção. Então, NPS do consumidor é muito importante, engajamento do time interno e turnover é muito importante, toda a parte de recompra, toda a parte de indicação. E se você é digital, uma coisa super legal é o Google Trends. Se você pegar o Google Trends e pegar Design by Jade e olhar as outras pessoas, vou comparar com tal, você entra lá no site, escreve Google Trends, bota o teu nome, nome de outras pessoas, ele vai dar a rede de buscas, de quanto é o market share de buscas da tua marca. Exato. Você vai saber se você está indo bem, se você está indo mal, o que foi bem, o que foi mal, data no tempo. Então, tem muitos proxies que a gente pode fazer de marca que são muito profundos, que, para mim, numa empresa muito grande, quando eu vivia, era muito fácil. Eu contratava a Cantar e Bora, contratava a Ipsos, Instituto de Pesquisa, pagava milhões de reais para ter um tracking de marca, para saber que atributo de marca é super legal ou não. Tem outras empresas menores agora, a Purple Metrics, que é da Guta, super legal. Ela tem um tracking de marca que ela bota simplesmente uma eu já entrei pesquisa em vários sitezinhos que tem lá a pesquisa ali de tracking de atributos. Tem várias coisas que você pode trazer, mas no final é tão simples quanto talvez é o Zé perguntando para as pessoas que estão entrando, fazendo uma pergunta ali de boca mais usa o que tem. Eu sou do jogo que tu usa as ferramentas que tu tem. E um ponto que tu falou, tudo que tu falou, eu tô comprando a marca. Total. Tu compra a marca e tu recebe o produto. Então, consultorias de branding, quantas existem? Mas por que as pessoas preferem a WeOwners? Porque eles compraram a WeOwners, sacou? Então, acho que vejo dessa forma também essa disputa entre o que tu entrega para o cliente, mas como que tu gera o desejo desse cliente. Total. Legal. Entendeu? E eu acho que uma coisa muito legal também para somar nessa discussão é que, assim, cara, eu acho que o princípio básico de todo empreendedor é conhecer o negócio dele. Porque a gente falou de várias coisas aqui, que a gente falou de algo que, assim, que é geral, mas a gente também entrou em particularidades, do supermercado, né, de outros tipos. Então, cara, tu tem que conhecer o teu negócio e entender as particularidades dele, sabe? Porque cada modelo de negócio, ele vai ter a capacidade de conversar com um tipo de público, ele vai poder estender para algum tipo de produto, e a marca, ela vai entrar para suprir essa necessidade. Eu gosto de ver marca como um ativo que ela tá ali
para trabalhar a favor da estratégia do negócio. Exato. Para onde é que o negócio está indo? A marca tem que ser uma ferramenta que ela vai impulsionar e vai ajudar o negócio a chegar naquele lugar. Isso é interessante porque é uma das perguntas que eu tinha anotado aqui para fazer. A gente tem muito uma visão de pessoas antes de marca. Por exemplo, você era uma pessoa muito relevante e, por consequência, criou uma marca muito relevante depois. Primeiro, você monetizou a tua imagem, criando um infoproduto. Depois, agora, você criou um negócio que é a We Creators como um todo, a We Owners como um todo. A dúvida é, por exemplo, você pega mercado de beleza. Você tem a Boca Rosa. Boca Rosa é o nome de uma pessoa. Sim. Você tem a Mari Maria, que inclusive mora no meu prédio. Curiosidades. Mas assim, a Mari Maria, que tem uma pessoa que tem uma marca muito forte, mas ela foi uma influenciadora antes de ter a própria marca. Quando a gente vê essas construções de grandes negócios com marcas muito fortes e pessoas muito fortes por trás, qual é o momento do dono deixar de ser a cara do negócio para esse negócio viver sem, dado que o nome da marca é o nome do negócio? O que vocês veem de sugestão? Assim, vocês são especialistas nisso. Como é que você vê essa transição de ser uma marca de uma única pessoa para ser uma marca que independe da pessoa, até para a capacidade de venda, né? Porque imagina, se eu não consigo comprar uma marca ou trazer para dentro de uma estrutura muito grande, se ela está muito vinculada ao nome da pessoa, e eu não vou trazer essa pessoa para dentro da estrutura. Que momento é o momento ideal de você, como marca, ser uma marca sozinha e ter uma pessoa que é o embaixador e a cara dessa marca como um todo? Eu vejo muito que é quando o influenciador ele deixa de ser influenciador e se torna um empresário. Tá bem? Aí com certeza tu vai ver a tua marca que tu criou de uma maneira diferente e tu vai ter a noção que, porra, não pode estar dentro só da minha imagem, sabe? Então eu vejo que hoje existem muitos influenciadores lançando marcas, mas o jogo vamos ver se daqui 2, 3 anos essa marca ainda vai estar ativa no mercado. Ou se não foi só uma onda, porque tinha audiência e fez. Sabe? Eu acho que existe um agravante nesse caso quando as marcas levam o nome do fundador. Então, por exemplo, a gente tem ali, né, Mari Maria, Boca Rosa. Boca Rosa até por ser Bianca ali, acho que foi uma marca que conseguiu dar uma separada, por mais que ainda é bem dependente o nome dela da imagem. Boca Rosa. Você vai encontrar na rua e vai falar Boca Rosa. Eu não vai pagar de amigo, né? A mesma coisa que ver a Anitta e chamar Larissa. Oi, Larissa. Mas eu vejo, por exemplo, a gente tem o caso agora da Manu City, que criou a Good Day, que agora há pouco o Rony entrou também. Então, uma marca que já conseguiu entrar no mercado com a Manu City sendo dona, mas também sendo uma embaixadora ali, já também trazendo outros influenciadores, outras caras. E agora botou o Rony, que também é um influenciador empresário ali. Ele é um influenciador B2B. Influenciador B2B, Então já é um bom exemplo de uma marca que conseguiu já nascer de forma menos pessoalizada do que Mari Maria e Boca Rosa. Perfeito. Agora eu também concordo com ela. Eu acho que assim, a gente tem uma questão de timing, né? Porque normalmente marca de influenciadores, o primeiro ano, os primeiros 2 anos é aquele boom, né? Porque realmente ainda é uma novidade para as pessoas. Mas depois... Tem uma demanda reprimida ali, as pessoas querendo comprar. Total, todo mundo quer conhecer pela primeira vez, sabe? Aí, às vezes a galera na primeira já não tem uma boa experiência. E é completamente diferente. Tu ser um influenciador que vende o produto dos outros, que na verdade tu não é responsável por entregar, não é responsável pela experiência do cliente, tu só é responsável por levar as pessoas até ali e garantir minimamente, né, eticamente, que seja um bom produto. Mas tu não tem que te preocupar com todas as demandas e a rotina e o dia a dia de um empresário, né? Então eu acho que também é o momento assim que o influenciador, depois desses 2 anos de folia, né, de que tudo tá crescendo, assim, eu acho que ele tem que repensar e se colocar na visão de empresário e pensar, então agora que eu tenho essa comunidade, como é que eu vou despessoalizar um pouco, como é que eu vou trazer outras pessoas para compor esse time, como é que eu vou fazer daqui a pouco campanhas em colaboração com outras pessoas para que eu traga outras assinaturas ali e eu vou ficando um pouco mais na gestão e na direção do que realmente sendo a cara ali. Mas ainda assim, na prática, a gente já atuou com marca de influenciador. E o fim da linha foi que o influenciador que seguia o caminho de ser o influenciador e não ser um empresário. Não ter essa visão de negócio. Tu imprimir essa visão. Porque assim, o influenciador também, ele é um PF meio PJ, né? Porque é o lifestyle, entendeu? Exato. E aí, quando tu vai pra marca, tu realmente tem que ter o PF e o PJ, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que exige do influenciador realmente ocupar esse lugar de empresário, fazer curso, aprender, sentar na cadeira, contratar advisors, né? Fazer com que realmente se colocar nessa cadeira de CEO, de empresário, enfim, para conseguir tomar decisão estratégica e entender como levar esse negócio para frente, né? E uma pergunta
para eu entender mais da lógica de vocês. A gente falou muito de comunidade, falou muito de marca, falou muito de posicionamento, público-alvo. Só que o microempresário ele não tem recurso para fazer tudo, né? No final ele limpando o chão, fazendo atendimento, fazendo post no LinkedIn, Instagram, subindo tráfego. O que a pessoa deveria focar primeiro? Assim, é o foco em construir uma comunidade, eu foco em construir uma audiência, eu foco em construir a marca, eu foco em atender. Vocês têm uma experiência muito grande nessa construção de marca e com diversas empresas de diferentes tamanhos. O que você daria de dica para o pequeno e médio empresário que não tem recurso para fazer tudo e não tem braço para fazer tudo? Ele começa por onde? O que faz mais sentido para ele? Cara, eu acredito que assim, primeiro esse cara tem que entender qual que é o posicionamento dele. Eu acho que ele não pode entrar no mercado sem entender minimamente qual que é o diferencial que ele propõe. E nem pode ser preço. Pode ser preço, pode ser, cara, um jeito diferente que tu faz, uma personalidade diferente que tu vai imprimir ali, alguma coisa tu tem que fazer diferente e não necessariamente o produto em si, porque produtos, eu gosto de dizer que produtos e serviços são sempre iguais, assim, o tênis é tênis. Ele continua sendo um tênis. A diferença é que cada marca vai imprimir um design, vai imprimir uma personalidade, vai fazer um tipo de campanha, vai contratar uma cara. E é isso que vai criar diferenciação entre uma marca e outra. Então, eu acho que primeiro o cara tem que entender qual que é o posicionamento dele. Assim, quem ele é, com quem que ele fala, quais são os valores que ele defende, o que ele faz de diferente das outras pessoas no mercado, que nem sempre precisa ser algo tão tangível. Muitas vezes pode ser algo um pouco mais intangível ali, alguma coisa diferente que ele imprime naquele produto. Depois eu acredito muito que ele tem que olhar para a narrativa. Então, assim, cara, canais de comunicação como um todo. Aí entra muito essa questão do tom de voz. Cara, eu posso fazer uma embalagem que tá escrito abra aqui, ou eu posso fazer uma embalagem que ele vai dizer abra aqui, mas com uma pimentinha, uma coisa diferente. Sabe? Que vai gerar o quê? Memória nas pessoas. Que vai fazer com que a pessoa abra e pense, nossa, que legal. Aquilo ali vai gerar uma boa experiência. E a boa experiência, ela é o que vai fazer com que gere fidelidade. É o que vai fazer com que, eu já não consigo alcançar muitas pessoas, porque eu não tenho verba para mídia e não tenho verba para influenciador. Como é que eu garanto que as pessoas que eu alcanço vão ser impactadas e vão querer continuar ali comprando, recomprando de mim? E aí depois entra muito essa questão da comunidade, porque se tu sabe qual que é o teu posicionamento e tu constrói uma narrativa legal, tu automaticamente vai criar a tua microcomunidade ali de forma mais intencional. Mas pra você criou a microcomunidade primeiro ou você criou a marca primeiro? Cara, primeiro é que assim, é que eu acho muito difícil tu criar microcomunidade sem tu saber minimamente, assim, da tua marca. Quem que tu quer ser, perfeito. Sabe? Tipo, difícil, pelo menos assim, quais são os assuntos que eu quero falar? Qual que é a minha visão sobre o assunto? Porque, beleza, eu posso falar sobre produção de conteúdo, tá? Mas o que é o meu viés, o que é o meu olhar? Qual que é o meu olhar sobre isso? Cara, meu olhar sobre produção de conteúdo é que, cara, tu tem que fazer vídeos curtos mega editados. Ou não, cara, o meu olhar sobre produção de conteúdo é que tu tem que ser um influenciador corporativo no LinkedIn. Você tem que ter um inimigo em comum, quase. Se você não tem um inimigo em comum, é difícil de você construir a narrativa por trás. E entender quais são os teus valores. O que tu acredita ali como profissional ou como marca? Cara, eu acredito que a produção de conteúdo ela tem que ser um canal para tu conseguir mandar tua mensagem para as pessoas, conseguir impactar as pessoas. Cada post que eu vou fazer vai imprimir isso. Ou não, cara, eu acredito que tu tem que produzir conteúdo porque isso vai melhorar a tua carreira e tu vai conseguir atrair mais oportunidades profissionais. Perfeito. Todo o conteúdo que tu vai produzir, de alguma forma, tu vai falar sobre perspectivas diferentes, mas tudo vai levar ao mesmo caminho. Super sabe? legal. Então, eu acho que assim, tudo tu vai investir energia. Né? Tudo tu vai investir energia. Tu vai investir energia para produzir conteúdo, para fazer um site, para fazer qualquer coisa. Só que tu pode fazer tudo isso, assim, da tua cabeça, sem nenhuma mensagem, sem nada que tu vai defender, ou tu pode olhar pra cada uma dessas coisas e pensar, aqui eu acho que eu posso imprimir um pouquinho mais disso aqui. Personalidade. Que eu acredito, porque, cara, eu não acredito que o mundo dos negócios é diferente do mundo offline. Se tu tá numa roda de conversa e tem uma pessoa que se destaca, quem que é essa pessoa? É a pessoa que consegue expressar o que ela acredita, é a pessoa que consegue ser magnética, é a pessoa que consegue inspirar as outras, consegue despertar alguma coisa. Quantas rodas de conversa a gente sai daquela conversa e a pessoa, cara, fica na nossa cabeça aquela pessoa. O tempo inteiro. Exato. O tempo inteiro. E com as marcas é a mesma coisa. Tem marcas que a gente vê pela primeira vez e, cara... gera uma aí tu trouxe um ponto, acho que só pra complementar, tu pode ter tudo isso, mas se tu não alcançar pessoas, não adianta, é só teu, entendeu? Aí tu não tá espalhando tudo que tu construiu lá nesse início. Então, seja o cara do mercado que vende produto, ou o cara que tá abrindo uma agência de marketing, senta a bunda na cadeira, pega isso aí que tu tem de diferente e vai atrás das pessoas. O cara do mercado,
seja o cara mais simpático, começa a cumprimentar todo mundo. Começa a ser saiba que talvez no B2B, quando você vende serviço, a marca é você. Exato. E você tem que se comunicar o tempo inteiro, você faz parte dessa comunicação. Exato. Não é só uma embalagem que simplesmente vai estar e vai construir. Exatamente. Super legal. O bate-bola final, até para fazer uma dinâmica diferente aqui, dado que a gente está falando de marca, branding e tudo mais, Boa. eu vou fazer um bate-bola de algumas marcas. Eu queria que vocês escolhessem uma delas que vocês preferem e por quê. Tá. Então vamos lá. Vamos ver se a gente vai dar as mesmas. Exato. Nike e Adidas. Quem escolhe qual e por quê? Cara, eu escolho a Nike. Eu acho que a Nike tem um legado muito interessante, assim. Eu acho que a Nike também soube aproveitar muito essas marcas pessoais, assim, também, sabe? Trazer figuras, pessoas que eu acredito que... O programa de embaixadores de marca da Nike é muito famoso. Sensacional. Assim, é sensacional e é Exato. longevo pra caramba. Eu vou de Nike também, tá? Boa. Exatamente, porque eu gosto... Que eu gosto dos tênis dele. Eu gosto bastante, enfim, vou de Nike. Boa. Apple e Samsung. Apple versus Samsung. Eu acho que essa é... Pra mim não tem nem Apple. Total. Por quê? Cara, eu vejo que hoje, pelo menos pra mim aqui, eu já me acostumei. Então já faz parte da minha realidade. É tipo internet. Eu acredito que a Apple sabe? consegue criar um ecossistema, sabe? Que é desejável. Então tu entra, tu não quer só uma coisa, porque uma coisa conecta com a outra. Então eles têm toda essa questão do status, mas eles também têm essa, assim, olhando para dois aspectos, né? Funcional e emocional. O funcional é essa conectividade que faz com que tu queira fazer parte, porque tudo se conecta. Então, putz, que droga, eu tenho um celular de uma coisa e o fone da outra e não conecta direito na mesma qualidade. Então, eles te trazem para esse universo. E também, para mim, eles trabalham muito bem essa questão do pertencimento, né? Tem uma campanha que eu gosto muito deles, que é o Shot on iPhone, aí o do ano, né? Que aí, cara, a galera vai tirando foto de coisas que tu olha e, cara, parece uma câmera profissional. Exato. Mas só uma provocação pra dá vocês. vontade de participar. Vocês têm mais Samsung ou vocês têm mais Apple? Mais Apple. Mais Samsung. A televisão da casa de vocês é Ah, Samsung. é verdade. A coifa é Samsung, Verdade. a geladeira é Samsung, o eletrodoméstico é Samsung. Verdade. A Apple, ela é tão presente e tem uma marca tão forte que a gente ela faz a gente esquecer o meu cérebro exato, a gente esquece e provavelmente a gente usa muito mais Samsung no nosso Verdade. no dia a dia. Verdade. É uma loucura isso. Verdade. Eu tive Galaxy Pocket quando eu era mais jovem, eu já fui... Não, o que top da tua casa é Samsung, cara. Olha lá. Não, a TV também é. É verdade. Vamos lá, Nubank versus Itaú. Qual das duas? Nossa, difícil, né? Porque Itaú é uma marca centenária, a marca mais... tá aí na lista das marcas mais valiosas do Brasil. Então, eu acho que, assim, Itaú pela tradição e pela... Apesar de que a Nubank, cara, é sensacional o trabalho de marca que eles fizeram em pouco tempo. O que eles conseguiram fazer, assim, é surreal. Gosto muito da Cris Junqueira também, acho que ela foi muito cabeça, assim, na construção da marca. Gosto muito do que ela representa como mulher também, por ser mãe, então... Gosto muito, mas eu acho que, assim, de construção de marca, eu acho que eu vou na tradição aí. Eu vou na tradição do Itaú também. Boa. Por estar mais tempo. Coca versus Pepsi. Cara, pra Coca-Cola. Eu acho que a Pepsi é aquela coisa, tipo assim, ficou... Só tem Pepsi, Só tem Pepsi, entendeu? pode ser. Boa campanha, inclusive. Boa campanha. Mas é assim, é uma campanha que ela é muito boa, mas ela cria um recall de outra marca, né? Então tu tá ali pra essa Pepsi, pode que você ser... é a segunda posição. Exato. Tá tudo bem. É que a briga, eu fui na Ambev muitos anos, né? A Pepsi, a gente fazia uma operacionalização. A Pepsi não era a segunda colocada, ela era a terceira, então... Uau. Ela tava brigando pra ser a segunda e não a primeira. Não, inteligentíssimo. Porque a segunda é Guaraná, na verdade. Verdade. E conseguiu? E conseguiu. Conseguiu. Melissa versus Havaiana. Havaianas. Por quê? Cara, eu acho que é o DNA brasileiro, assim, tipo... Acho que foi uma das marcas líderes também de internacionalização de marcas brasileiras, assim, sabe? Eu acho que conseguiu trazer o DNA do Brasil. Representa o Brasil pro mundo. Representa o Brasil pro mundo, Apesar de que a Melissa também faz um trabalho bem legal, mas eu acho que é mais nichado daí. Exato. Mais dentro de um grupo de consumidores. Eu acho que o Havaianas, ele representa melhor o Brasil, a brasilidade. Super legal. E a última, saindo das grandes marcas e indo para marcas mais jovens, Boca Rosa versus Mari Maria. Cara, eu acho que a Boca Rosa ainda lidera, assim, o mercado, mas também muito por causa da Bianca, assim. Eu acho que ela consegue ter uma comunidade muito forte. Como ela tem uma personalidade forte, aquilo... É aquela coisa do ama e odeio, sabe? Então eu acho que quem ama, ama muito. Diferente da Mari Maria, que a galera ama, mas também não tem tanta gente que odeia. Então eu acho que, assim, quem tem lovers tem haters, sabe? Eu acho que ela sabe jogar esse jogo. O jogo da comunidade. O jogo da comunidade, eu acredito que ela não tem medo de não agradar, sabe? Não desmerecendo a jornada de nenhuma, mas eu me identifico mais com a jornada da Boca Rosa. Até pelo... um tempão que ela tá ali focando nisso, em construir a marca, em produzir conteúdo. Eu tiro o chapéu pra ela pelo que ela fez no Big Brother, tá? O pré-planejamento do Big Brother foi surreal, assim. Ela fez um trabalho brilhante no Big Brother. Sim.
antes de entrar no Big Brother, produzindo conteúdo, fazendo várias coisas. E ela dá uma aula de marketing, assim, de agenda, né? Então, assim, cara, ela ia, cada eliminação, ela ia com o mesmo look que era a foto. Isso, era um negócio cross-mídia, assim, muito surreal. Pra aquela época, 2020, ainda era uma coisa bem nova, assim, então foi bem surreal mesmo. Jade, Adão, muito obrigado, o papo foi incrível, assim, acho que vai ser super legal de todos os ouvintes que estão aqui nos escutando aprender um pouco de marca, aprender de profundidade, mas principalmente acho que a gente conseguiu traduzir muito bem para o PME, né, para o pequeno e médio empresário, o que é marca, porque no final é um negócio muito etéreo e não é tão. Acho que se eu fosse traduzir, na minha frase comunidade. Perfeito. Cuida da tua comunidade, que eu acho que você vai estar construindo uma marca muito mais forte do que qualquer outra coisa. É isso. Obrigado por terem topado estar aqui comigo hoje. A gente que agradece, foi show de bola. Top demais. Obrigado, gente. É isso. O Adão e a Jade tiveram uma participação incrível nesse podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui comigo nessa mesa nos próximos episódios do Fecha Conta. Se você é um empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme, buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do podcast Fecha Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram, envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos se apresentando e apresentando a sua empresa e, claro, explique para nós por que você quer sentar à mesa e fechar a conta com a gente. Tô te esperando para dividir essa mesa e construir o próximo capítulo da sua jornada. Bora? E para você que chegou até aqui nesse minuto do nosso podcast, siga o Fecha Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e assim, sempre que chegar um episódio novo, você receberá no seu celular. E claro, aproveite para nos avaliar 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro dos conteúdos, tanto os meus quanto os da Conta Azul, siga a gente lá no Instagram, @ContaAzul e @FelipeAtab. Até a próxima!